Desde os primeiros anos, fomos condicionados a um roteiro de vida, onde a aprovação dos outros se torna a moeda mais valiosa. Tirar as melhores notas para o orgulho dos pais, ser sempre bem educado para evitar o desagrado, escolher uma carreira segura para fugir das críticas. Essa busca incessante, que muitos consideram normal, é na verdade um fardo pesado e invisível que drena nossa paz e anula nossa autenticidade. Existe uma verdade profunda. Grande parte do que assumimos como nossa identidade é, sem que percebêssemos, um conjunto de imposições externas. Mas por um momento, quantas vezes você silenciou sua própria voz, opiniões e desejos, sufocados pelo medo do julgamento alheio? Quantas chances você deixou escapar, paralisado pelo temor de errar? Quantas vezes se sentiu exausto, tentando desesperadamente corresponder a expectativas que nunca foram suas? Ao olharmos para trás, a pergunta que ecoa é: todas essas preocupações, todo esse esforço para agradar, realmente mudaram algo significativo? Aquela crítica que tanto temíamos ainda ressoa hoje? O que ganhamos ao tentar ser tudo para todos? A resposta, invariavelmente, é nada. Apenas o gasto irrecuperável de tempo, energia e, o mais cruel, a perda progressiva da essência de quem realmente somos. O grande paradoxo de se importar demais é que você entrega o controle da sua própria felicidade a um júri externo, mutável e imprevisível. Você se torna um refém da opinião alheia, sempre tentando se adaptar a algo que nunca para de mudar. E o pior, mesmo que você se esforce ao máximo, sempre haverá uma nova crítica, uma nova insatisfação, um novo motivo para não ser bom o suficiente. Essa armadilha da validação externa é cruel porque nunca tem fim. Quando você consegue agradar a um grupo, invariavelmente desagrada a outro. Ao atender a uma expectativa, uma nova surge imediatamente. Você se dobra, se molda, se exausta na tentativa de ser aceito, mas a sensação é sempre de que não é o bastante. A verdade dura e libertadora é simples. As pessoas sempre terão algo a dizer, e a grande maioria delas está mais preocupada com a própria vida do que com a sua. Quando essa percepção se instala, algo fundamental se altera dentro de você. Compreende que não é possível agradar a todos e, mais importante, que não há necessidade de tentar. Aquilo que antes parecia tão vital, o que vão pensar, o que vão comentar, como serei visto, simplesmente perde a força, a urgência de provar algo a alguém se desfaz. Parar de se importar não significa cair na indiferença, na frieza ou na arrogância. Significa, sim, escolher suas batalhas com sabedoria. Significa libertar sua mente das opiniões que nada agregam à sua jornada. Significa reconhecer que sua energia é um recurso precioso demais para ser desperdiçado com julgamentos que, no fim das contas, não definem quem você é. O peso que você carrega hoje não é seu por nascimento. Ele foi imposto por outros. E essas pessoas, muitas vezes, não se importam genuinamente com seu bem-estar. Elas podem estar mais preocupadas em projetar suas próprias inseguranças. Mas a decisão de soltar esse peso pertence apenas a você. No início, essa ideia pode parecer estranha, quase um erro. No entanto, à medida que você se desapega, algo extraordinário acontece. Você se sente livre. Livre para ser quem você quiser, para tomar suas próprias decisões, sem o grilhão do medo, para finalmente traçar sua vida à sua maneira. E então, você percebe a verdade mais poderosa de todas. A aprovação externa nunca foi um pré-requisito para sua felicidade. Sua única necessidade era a libertação. Você já se viu em uma situação em que tentou desesperadamente convencer alguém a enxergar o mundo sob sua própria ótica? Gastou tempo explicando, justificando, apresentando fatos, apenas para perceber que a pessoa permanecia inabalável em sua perspectiva? Isso ocorre porque você não possui controle sobre a maneira como os outros interpretam a realidade. E essa falta de controle não se restringe apenas às opiniões. Você pode ser a pessoa mais cordial e ainda assim ser mal interpretado. Pode agir com a máxima gentileza e ser tratado com frieza. Pode se empenhar ao máximo em um projeto e mesmo assim ser alvo de críticas. A razão é simples. As pessoas percebem você através da lente das suas próprias visões de mundo. E essa lente está completamente fora do seu domínio. A grande ilusão do controle nos leva a crer que, se agirmos da maneira certa, falarmos de forma correta ou fizermos tudo perfeito, seremos capazes de evitar críticas, rejeições e falhas. Mas a verdade é uma só. Não importa o que você faça,
Sempre haverá elementos fora do seu alcance. Essa máxima se aplica a todas as esferas da vida. Você pode planejar cada detalhe de seu futuro e ainda assim algo inesperado pode acontecer. Pode se dedicar intensamente a um relacionamento e mesmo assim a outra pessoa pode decidir partir. Pode fazer de tudo para ser aceito e ainda assim alguém não vai gostar de você. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais sofre, porque o controle total é uma quimera. O que surge nesse esforço é ansiedade, frustração e um cansaço avassalador, tentando segurar algo que nunca esteve de fato em suas mãos. Mas aqui reside a boa notícia. Você não precisa desse controle para ser feliz. Quando você internaliza a ideia de que algumas coisas simplesmente não estão sob seu comando, a vida adquire uma leveza inesperada. A verdadeira liberdade começa quando você abandona a tentativa de controlar o que não pode e direciona seu foco para a única coisa que, de fato, está em seu poder transformar, você mesmo. Desde a infância, fomos condicionados a buscar validação, não por uma inclinação natural, mas como parte de um jogo social bem maior, um jogo onde, ironicamente, você nunca realmente ganha. Quando criança, somos instruídos a ser bons meninos ou boas meninas. O que isso realmente significa? Significa seguir regras impostas por outros, muitas vezes sem questionar. Se você obedece, recebe elogios e carinho. Se desafia, enfrenta críticas, punições ou até a exclusão. É assim que, desde cedo, aprendemos que o afeto e a aceitação são condicionais. E com isso, nasce um medo invisível, o medo de não ser suficiente. Esse medo se intensifica à medida que crescemos. A escola reforça que você precisa de boas notas para ser valorizado. A mídia dita que você precisa ser bonito para ser amado. O mercado de trabalho exige que você seja produtivo para ser respeitado. Toda a sociedade parece conspirar para ensinar que seu valor depende de fatores externos: aparência, dinheiro, status, comportamento. Se você falha em se encaixar nesses padrões, a sensação de inadequação é imediata. Mas por que isso acontece? A resposta é simples e brutal. Sua insegurança gera lucro. Quando você acredita que não é bom o bastante, você consome mais. Compra roupas para se integrar, busca procedimentos estéticos para ser aceito, investe em cursos para parecer mais inteligente, adquire bens para impressionar. O medo da rejeição é um motor para indústrias inteiras. Afinal, se você estivesse plenamente satisfeito consigo mesmo, quantas dessas coisas realmente precisaria? O sistema foi desenhado para que você nunca se sinta completo. Sempre haverá um novo padrão, um novo produto, uma nova meta inatingível no horizonte. Você é impedido de relaxar, de simplesmente ser, porque se o fizesse, deixaria de ser controlável. Mas e se você optasse por sair desse jogo? E se, em vez de buscar validação externa, você decidisse que seu valor não precisa de nenhuma prova? O que aconteceria se, pela primeira vez, você se aceitasse como é, sem a necessidade da aprovação de absolutamente ninguém? Aconteceria a liberdade. O desapego é, sem dúvida, uma das habilidades mais potentes que você pode cultivar. Ele tem o poder de libertá-lo do fardo pesado da expectativa. A maioria das pessoas não sofre pelo que de fato acontece, mas sim pelo significado que atribui aos eventos. E a fonte primária desse sofrimento muitas vezes reside no apego excessivo, a necessidade imperiosa de que algo ou alguém se ajuste exatamente às suas vontades. Mas a verdade é incontornável. Quanto mais você se apega, mais vulnerável se torna. Se sua felicidade depende da validação alheia, você se transforma em escravo de opiniões. Se você se agarra ao passado, arrastará dores que já deveriam ter sido liberadas. Se sua sensação de bem-estar se apoia em um único caminho, você viverá sob o constante temor de perdê-lo. O desapego não implica ser frio ou indiferente. Significa amar sem possuir, querer sem precisar, viver sem depender. Você pode gostar de alguém profundamente, mas sem que sua própria felicidade fique refém dessa pessoa. Pode nutrir sonhos ambiciosos, mas sem se destruir caso as coisas não saiam exatamente como planejado. Pode se dedicar intensamente ao seu trabalho, mas sem permitir que ele se torne a única fonte de valor em sua vida. A maior demonstração de força não está em segurar algo com desespero, mas sim em soltar com confiança. O apego, em sua essência, é um medo disfarçado. Medo de perder, medo de mudar, medo de não ter controle. O desapego, por outro lado, é pura liberdade.
Quando você realmente aprende a soltar, descobre algo extraordinário. Tudo o que você precisa já reside dentro de você. E por uma ironia do destino, quanto menos você se apega, mais as coisas tendem a fluir naturalmente para a sua vida. O que era forçado se dissolve. O que antes gerava sofrimento se transforma em leveza. O que parecia absolutamente essencial revela-se apenas um detalhe. O verdadeiro poder não está em se agarrar com desespero, mas em alcançar a paz interior, independentemente do que permanece ou se vai. Imagine despertar um dia e perceber que todo aquele peso que te angustiava simplesmente evaporou. As críticas não te afetam mais. As opiniões alheias são apenas ruídos distantes. As expectativas que antes te aprisionavam agora parecem irrelevantes. Você não sente mais a necessidade de justificar suas escolhas, nem de provar absolutamente nada para ninguém. Essa é a liberdade que se manifesta quando você verdadeiramente para de se importar. No começo, essa sensação pode ser estranha. Afinal, você passou a vida inteira se moldando para agradar, preocupando-se com julgamentos, tentando se encaixar. O medo da rejeição sempre foi uma sombra presente. Mas quando você solta esse peso, algo mágico acontece. A ansiedade diminui, o medo se esvai e pela primeira vez você começa a viver de verdade, sem aquela necessidade sufocante e constante de aceitação. Suas decisões se tornam visceralmente mais autênticas. Você passa a fazer escolhas baseadas no que realmente quer e não no que os outros esperam. Você se permite experimentar, errar, mudar de opinião, sem aquele pavor paralisante de ser criticado. Porque agora você entende que o julgamento alheio não tem o poder de definir sua vida. Mas o efeito mais curioso e poderoso disso é que, ironicamente, quando você para de buscar aprovação, as pessoas começam a te respeitar ainda mais. O mundo percebe a gritante diferença entre alguém que precisa desesperadamente de validação e alguém que está genuinamente confortável consigo mesmo. A autoconfiança atrai respeito. Indivíduos que vivem sem o medo do que os outros pensam emanam uma força silenciosa, uma integridade que naturalmente inspira. Além disso, você se torna emocionalmente inabalável. Aquilo que antes te tirava do eixo perde seu impacto. Um comentário maldoso, apenas palavras soltas ao vento. Alguém não gosta de você? Tudo bem, a vida segue. Uma situação não sai como planejado? Você se adapta sem desespero. Nada mais te controla, porque você não concede esse poder a ninguém. E então, o extraordinário acontece. Você experimenta a paz profunda de ser quem realmente é, sem máscaras, sem medo, sem aquela preocupação sufocante com o que os outros vão pensar. Você percebe que a vida nunca foi sobre agradar os outros, foi sempre sobre encontrar sua própria verdade. E agora, finalmente, você está livre para vivê-la. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever e deixar um gostei. Sua ajuda faz toda a diferença. Aproveite e dê uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo.